Oi, pessoal! Hoje eu e o Danilo nós estamos aqui para poder conversar um pouquinho com vocês sobre os fósseis. Os fósseis, eles têm totalmente a ver com um assunto que nós demos na aula passada, que foi sobre rochas, mais precisamente sobre as rochas sedimentares. Então nós vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. O que são os fósseis? Nós falamos um pouquinho sobre eles no vídeo passado, mas aqui a gente vai dar um foco maior. Mas primeiro eu quero saber uma coisinha de vocês. Vocês conhecem os dinossauros, certo? Esses animais, eles habitaram a Terra há milhões de anos atrás. E faz cerca de 65 milhões de anos que esses animais eles foram extintos da Terra. Ou seja, que eles sumiram da Terra, que eles foram extintos e não vivem mais atualmente. Mas como a humanidade ela sabe disso? O estudo dos dinossauros e de quaisquer outros seres vivos que são muito antigos, que habitaram a Terra há milhares de anos, eles trazem fortes evidências de que estes seres vivos eles passaram por mudanças ao longo dessa grande faixa de tempo. Ou seja, quando se estuda esses animais, esses seres vivos, essas plantas também, que viveram na Terra por muito tempo, há muito tempo atrás, essas características desses seres, eles nos trazem evidências, nos trazem conteúdo de que esses seres eles passaram por bastante mudança ao longo desses milhares de anos. E com isso se dá o início do estudo sobre a evolução, tá? Mas como que a humanidade sabe disso? Como se sabe que esses animais, como esses dinossauros, como essas plantas antigas e outros animais muito antigos, eles viveram na Terra? Como nós sabemos disso? É justamente através do registro fóssil, através da existência desses fósseis. Que esses fósseis, eles são estruturas rochosas, tá? Eles são estruturas que estão conservadas em rochas, mais necessariamente em rochas sedimentares, e essas rochas sedimentares elas vão preservar restos ou marcas de seres vivos, de animais, plantas ou vestígios que estes seres deixaram na Terra. Como vocês podem ver aqui na imagem, nessa primeira, nós temos um paleontólogo, tá? Que é o profissional que vai trabalhar nessa área dos fósseis. Ele está com certeza numa área de escavação e depois de muito trabalho árduo, acabaram aqui descobrindo um fóssil. Então aqui ele está limpando, fazendo todo o processo para poder retirar o fóssil. Aqui nessa segunda imagem nós já temos um fóssil demonstrando um vestígio, tá? Aqui é uma pegada de algum animal que ficou preservada num fóssil. Aqui nós já temos uma estrutura de provavelmente, né, o que aparenta é um peixe bastante antigo, que também está preservado em um fóssil rochoso, ó, todos com aparência de rocha. E já nessa imagem nós temos uma planta, mas necessariamente uma folha, que também foi preservada numa estrutura rochosa fóssil. Como os fósseis eles são formados? Um fóssil ele só vai se formar na natureza, tá? Através de condições bastante específicas. Então, o fóssil ele não é formado do nada, nem de um jeito muito fácil. É necessário ter algumas condições para esse processo poder acontecer. Por quê? Porque geralmente quando um ser vivo ele acaba falecendo, acaba morrendo na natureza, acontece do cadáver desse animal ele ser devorado, dele ser devorado por outros animais, por ele ser decomposto por bactérias ou fungos, ou seja, quando ele passa muito tempo lá na natureza, ele vai consequentemente apodrecendo, vai sendo devorado por fungos e bactérias, ou seja, ele vai se decompondo. Então, para um fóssil se formar, esses dois processos eles não podem acontecer, tá? Então, esses processos de decomposição, ele precisa ser interrompido. Então, por isso que um fóssil, ele tem todo um processo específico para se formar. E os fósseis, eles possuem basicamente dois tipos. Os fósseis que são formados pelas partes moles
que são basicamente os tecidos, ou seja, a pele, o couro do animal, alguma glândula, mas só que essas partes do corpo desses animais ou dessas plantas, elas são mais difíceis de serem preservadas, justamente porque são partes que são de fácil decomposição, vão se decompor mais fácil. Então, fósseis desse tipo são bastante complicados de se encontrar e de se preservar na natureza. Os tipos mais comuns são os fósseis que são advindos das partes duras, que são ossos, conchas, ou algumas estruturas mais rígidas. São justamente essas partes fósseis que são mais encontradas na natureza, né? Que são as estruturas duras, que elas vão apresentar uma maior possibilidade justamente de formar esses fósseis. Aqui nessa primeira imagem, eu não sei dizer para vocês que animal tá? Mas aqui nessa região uma estrutura de tecido, já tecido muscular que foi preservada, então é algo bem raro, tá? Aqui nessa segunda imagem nós já temos um fóssil de uma parte dura, de uns ossos que foi preservada. E nessa terceira imagem, acredito que dê de vocês verem direitinho, é um fóssil preservando conchas. O processo que vai formar esses fósseis é chamado de fossilização. A fossilização ela resulta de uma ação combinada justamente de processos físicos, de processos químicos e de processos biológicos. Como eu falei antes, a decomposição dessa matéria orgânica, tá, desse animal, desse ser vivo, ela precisa ser interrompida. E para isso acontecer, é necessário algumas condições. Primeira condição, o fóssil ele precisa passar por um rápido soterramento, ou seja, quando o animal ou o ser vivo ele está lá, faleceu, ele está num ambiente lá prontinho para se tornar um fóssil ou não, esse animal, esse ser vivo, ele tem que passar por um rápido soterramento, ou seja, ele tem que ser recoberto de terra, recoberto de sedimentos, como a areia ou a argila, de uma forma bem rápida, justamente para evitar esse processo de decomposição ou de que outros animais venham consumir o corpo ou os restos desse ser vivo, tá? É basicamente o mesmo processo que nós explicamos no vídeo passado, quando nós falamos do intemperismo, que vai formar as rochas sedimentares. É basicamente o mesmo processo, tá? Vai ocorrer algum deslizamento de terra, ou as pedras vão se desgastar, ou isso vai vir, a areia vai vir carreada pelos rios ou pelos mares, então vai ter que ter sim esse soterramento rápido em cima do animal ou do ser vivo para poder ocorrer, para poder começar o processo de fossilização. Outra condição, tem que ter a ausência de ação bacteriana ou de fungos, que é justamente para evitar esse processo de decomposição. Pronto, segunda condição. Terceira condição, o local. Então, o local que esse animal, que esse ser vivo, que essa planta, ele vai estar submetido, tem que também ser um local adequado para esse processo de decomposição, para esse processo de fossilização ocorrer. Então, esse local, ele precisa ter uma condição favorável. Normalmente isso acontece no fundo de oceanos, no fundo de rios e no fundo de lagos. E os componentes químicos e os componentes biológicos do ser vivo, ou seja, o estado que o corpo, o estado que esse ser vivo vai estar quando ele faleceu e quando começou esse processo, ele também tem que estar numa condição bacana para poder ser preservado. Então, ao longo de milhões de anos, esses sedimentos que vão se compactar em cima desse ser vivo, eles vão formar rochas sedimentares nas quais nós podemos encontrar os fósseis. Ou seja, vão se passar milhares e milhares de anos até todo esse processo de pressão e de sedimentação que vai ficar em cima desses seres vivos e juntamente com essas condições que eu mostrei para poder se tornar um fóssil como nós conhecemos hoje e que podemos escavar e encontrar na natureza.
Aqui é uma imagem que vai ilustrar esse processo um pouquinho para vocês, de uma maneira assim bem rasa. Demonstra um animal que ele está numa condição favorável, num ambiente de oceano, de rio, que ele está lá, morto, está lá, com todas essas questões de pressão, de ausência de bactérias e afins. Com o passar do tempo, vai ocorrer uma rápida sedimentação, vai recobrir por terra, por areia, por argila, e assim sucessivamente, tá? Que tem várias camadas de terra, e com o passar de milhares de anos, o ser humano vai estudar, vai acabar escavando e vai encontrar o seu fóssil. Olá, turma. Então, dando continuidade à nossa aula, a Alessandra acabou de nos falar sobre o que são fósseis, que são vestígios de organismos, tanto animais como plantas, que são conservados ao longo do tempo. Ela também nos falou sobre como são formados esses fósseis, mas vocês sabem a importância dos fósseis no nosso dia a dia, para as ciências e para a sociedade como um todo? É o que vamos entender agora. Então, os fósseis, eles nos fornecem muitas informações sobre a evolução dos seres vivos, né? Principalmente. Por exemplo, quando acha um fóssil de um dinossauro, a ciência tenta explicar qual a relação desse fóssil de dinossauro com as aves que temos hoje. A partir dos achados fósseis de homens que viveram no passado, qual a relação desses homens que viveram no passado com a nossa espécie de hoje, né? Homo sapiens. Então, é através desses fósseis, né? Desses achados fósseis, que a ciência tenta explicar como eram os ambientes e clima do passado, que idade as rochas têm, né? Como essas espécies divergiram, onde foi que elas surgiram e onde é que elas estão no globo terrestre, como era a diversidade, né, desses organismos. Quando olhamos para a diversidade de plantas e animais que temos hoje, nem imaginamos que no passado existiram muitas outras, né? Que hoje não existem mais, que foram extintas. Por exemplo, espécies de animais como dinossauros. Então, a ciência aí, ela tem um papel muito importante quando ela vai atrás desses fósseis, nesses locais, porque a partir desses achados fósseis que vamos compreender a diversidade de organismos que existiu no planeta, né? E que ainda existem, e qual a relação desses organismos que viveram no passado com os organismos que temos hoje. E também os fósseis, eles estão no nosso dia a dia. Vocês sabiam? Por exemplo, o gás natural, né, que temos hoje, advindo do petróleo, o petróleo e o carvão, ele vem aí dos fósseis, né? Os fósseis que estão aí na crosta terrestre, onde as grandes empresas vão lá perfurar atrás dessa matéria orgânica, que nada mais é do que a decomposição de animais e plantas, né? Que são os fósseis. Então, eles estão no nosso dia a dia, e a gente nem, às vezes, percebe que esses fósseis, eles estão no nosso cotidiano, está na nossa cozinha, né? O gás natural, o gás de cozinha que usamos, ele vem aí da matéria orgânica, ele vem aí da decomposição. E lembrando também que esses fósseis, eles trazem algum prejuízo, né? Quando falamos em queima do petróleo, queima desses combustíveis, né? Desses combustíveis fósseis. Por exemplo, o CO2 que vai para a atmosfera, a queima desses combustíveis, né, o CO2, ele causa o aquecimento global. E outro malefício, né, dessa queima de combustíveis fósseis é que eles não são renováveis. Então, esse estoque ele pode acabar. Aí temos outras alternativas que eu não vou falar agora para vocês, mas basicamente é isso. Os fósseis eles têm muita importância no nosso dia a dia. Por exemplo, se não tivesse achado um fóssil de dinossauro, a gente não ia saber que os dinossauros viveram no passado, né? Então, é isso, gente. Bons estudos.